Muito prazer, meu nome é Yara Zardo. What's up? Eu sou da AKA Fluency e hoje eu vou gravar um vídeo sobre Object Pronouns. Essa gramática que é super famosa e que não é tão complicada assim. A AKA Fluency, se você não conhece a AKA Fluency ainda, nós somos uma escola de aulas de inglês remotas. Eu, a Teacher Ana e o Teacher Renato gravamos um podcast sobre Object Pronouns e hoje eu vou trazer o conteúdo desse podcast e mais algumas explicações adicionais em tela para vocês. Então aqui nós temos os exemplos que nós usamos nesse podcast. Se você não conhece ainda e se você não escutou ainda, você pode procurar no podcast por AKA Fluency Object Pronouns ou você pode acessar esse podcast direto pelo link. Se você não ouviu ainda, eu sugiro que você escute o podcast primeiro e que depois você venha assistir esse vídeo. Então, vou começar já com as explicações e para poder fazer isso, eu vou fazer o compartilhamento de uma tela aqui com vocês. Nessa tela aqui, vocês conseguem ver os exemplos de Object Pronouns e para poder fazer essa explicação, eu vou começar fazendo um highlight aqui em algumas partes principais dessas frases para que a gente consiga compreender qual é o funcionamento dos Object Pronouns. Então, na primeira parte, a gente vai marcar todos os verbos. Então, o primeiro, get. Na segunda, like, think. E na terceira, need, to talk e call. Depois, eu vou marcar em orange todos os subjects. Então, nós temos we, I, they. Opa, faltou um verbo aqui. Like, não tem problema. Depois, na terceira, e I também. Okay? Agora, a gente tem alguns auxiliary verbs aqui. Vou deixar marcado também. O will, ele pode funcionar como auxiliary verb também, tá? E por último, eu vou marcar todos os object pronouns que nós temos aqui, tá? Na primeira frase, a gente tem o me, depois nós temos them, me e her. Esses são os object pronouns dessa frase. Os object pronouns estão aplicados corretamente na segunda frase e na terceira frase, e na primeira frase ele está aplicado de forma errada. Essa primeira frase que a gente tem aqui, ela é uma sentence que está numa música da Selena Gomez chamada My Mind and Me. E para a gente conseguir exemplificar aqui por que está errado, primeiro eu vou começar explicando como que funciona o object pronoun quando ele está aplicado de forma correta. Então, os object pronouns, eles sempre vão sofrer a ação de um verbo e eles nunca podem estar dentro do sujeito da frase, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem na segunda frase o sujeito, o verbo e o object pronoun aqui sofrendo a ação do verbo. Aqui é a mesma coisa, nós temos um sujeito, um verbo e o object pronoun sofrendo a ação do verbo. Na terceira frase, nós temos a mesma coisa, call e her sofrendo a ação do verbo. Então, uma coisa bem importante sobre object pronouns é que eles nunca fazem a ação, eles sempre sofrem a ação. Quem faz a ação é o subject or subject pronoun, okay? Que estão aqui grifados nessas frases aqui em orange, ok? Na primeira frase, a aplicação do object pronoun está incorreta, porque nós temos my mind and me, que poderia ser perfeitamente o subject dessa frase. Então, para que isso aqui estivesse correto, deveria ser my mind and I, perfeito? Porque I é subject, me é object, me nunca vai poder ser substituível por um subject. Beleza? Esses três exemplos aqui são exemplos simples nos quais nós temos uma aplicação incorreta e duas aplicações corretas de object pronouns. Perfeito! Mais adiante nós temos alguns outros exemplos, ok? Então, olha só. Vamos só encontrar rapidinho aqui os object pronouns. Se você já sabe, já pode ir respondendo aí mentalmente. Então, aqui, tell them. Tell o verbo, them sofrendo a ação do verbo. Depois, told us. O us aqui sofrendo a ação do verbo também. E depois, my parents enrolled me in an exchange program without consulting me. Perfeito? Então, a primeira frase que nós temos é Patricia had to call the meeting off. Can you call the team and tell them?
Na segunda, John just told us he's having another baby. E na terceira, my parents enrolled me in an exchange program without consulting me. Esses aqui são alguns outros exemplos da aplicação do object pronoun de forma correta, porque eles estão todos sofrendo as ações desses verbos que estão logo à frente. Uma coisa bem comum é o object vir logo depois do verbo e sempre sofrendo essa ação. Ah, então, coloca na cabeça que quando você for usar um object pronoun, é só quando ele estiver sofrendo a ação de um verbo. E para dar uma complementada aqui, é claro que a gente tem a tabelinha dos correspondentes. Então, na primeira coluna, nós temos subject pronouns. E na segunda coluna, nós temos object pronouns correspondentes. Hein? O sentido de ser correspondente é que eu vou usar o me quando eu estiver falando de mim, o you fica igualzinho, o him quando eu estiver falando de alguma coisa relacionada a ele, her para ela, it também continua igual, us para quando eu estiver falando de nós, né? Então, we, e o them para quando nós estivermos falando de they. Se você está estudando esse conteúdo por meio desse vídeo, eu recomendo que você pause ele agora e que você crie exemplos nos quais esses object pronouns estão sendo colocados dentro da frase como as pessoas que estão sofrendo uma ação. No nosso podcast, tem uma dica bem legal que o teacher Renato trouxe, então eu fortemente recomendo que você vá para o podcast e que você escute esse podcast com essas dicas que os professores estão dando de língua inglesa. Okay? That's it for this video. Thank you very much for watching and bye bye. See ya.